Boa noite, irmãos. Depois de tanto tempo, né, sem subir aqui, é engraçado, parece que você está fazendo uma coisa que você nunca demorou tanto tempo para fazer e está tão acostumada, né? Eu estou muito feliz de estar hoje aqui com os irmãos. Quem está na internet, boa noite. Quem está em casa, vocês não estão vendo, mas a igreja está bastante florida, muito bonita, né? E eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui essa noite. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar na casa dele, para ouvir a palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer no dia de hoje. Oremos. Pai amado, Pai bendito, nesse momento, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, ó Deus, de estar na tua casa, pela oportunidade, ó Deus, de encontrar, Senhor, os nossos irmãos, ó Pai. Ó Senhor, muitos, ó Deus, que nós estamos tanto tempo sem ver, mas que aos poucos, Senhor, nós estamos retornando, Senhor, às nossas atividades, aos nossos afazeres, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, a cada dia, que o Senhor venha, ó Pai, nos encher, Senhor Jesus, da tua presença, Senhor, em tudo, ó Deus, que nós vamos fazer na nossa vida, que nós vamos fazer, Senhor Jesus, com o coração voltado, ó Pai, para agradar, Senhor, primeiramente a Ti. Seja, Deus, o nosso trabalho secular, seja o nosso casa, tudo, ó Pai, que fazer, obedecendo os teus mandamentos, obedecendo, Senhor Jesus, a tua palavra e sendo guiados pelo teu amor, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Toma, Senhor Jesus, o culto, ó Pai, nas tuas mãos. Ó Senhor, abençoe, ó Deus, a palavra que vai ser ministrada através do teu servo. Toma, Deus, a vida do teu pastor, do pastor nas tuas santas mãos, ó Pai. Continue, ó Pai, derramando sobre a vida dele, ó Deus, a tua graça, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje com muita alegria, nós vamos iniciar a campanha de missões e pode colocar o outro, Marcelinho, o grandão, lá no... É porque está no YouTube, mas eu vou pedir para colocar o grande. Pode se assentar, irmãos, para a igreja ver o tema e a divisa. A divisa, os irmãos podem abrir a Bíblia em 1 João 4, versículo 19. Essa campanha aqui na igreja ela vai ser um pouco diferente, né? Porque a gente não vai poder fazer tudo aquilo que a gente fazia ainda por enquanto, né? Mas isso não muda o nosso sentimento pelo que é missões, não muda o nosso comprometimento com Deus e o nosso comprometimento com os missionários, né? E essa campanha, as ofertas, a gente está pedindo para elas serem depositadas, né, diretamente na conta da junta. Então, as informações ali da junta vão estar sempre ou no Instagram da igreja e no grupo também. A Andréa já colocou hoje, mas se alguém tiver, apaguei, limpei meu celular porque estava com a memória cheia, é só dar uma olhada lá no Instagram ou então mandar mensagem para mim ou para a Stephanie que a gente vai estar informando. Quem desejar, né? Mas eu vim hoje com a oferta, queria colocar, não tem problema não. A gente só vai pedir realmente para que sempre direcione para a conta da junta. A campanha, está pequenininha ali, mas eu vou dizer, né? Está aqui, estampada na minha blusa, na blusa do pastor e da Esther. Não, tá? Você só vai ficar... tá bom. Tem como título, né, a campanha Porque Ele Me Amou. Vamos nos colocar de pé para a gente estar lendo a divisa. A gente vai ler primeiro a divisa, que é o versículo 19, e depois eu vou continuar com o versículo 20. No 3. Ô, pastor, 3. Como ensaio, né? Vamos de novo. O tema, a divisa, né? O tema é porque ele... O versículo 20 completa assim: se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê?
Pode se sentar, irmãos. Eu acho que esse é o nosso desafio como cristão, esse é o nosso desafio como ser humano, né? É lutar contra a nossa própria carne, né? É vencer, às vezes, aqueles preconceitos, aquelas coisas que a gente, que às vezes faz a gente nem gostar de uma pessoa que a gente nem conhece direito, né? Então, se há Deus que a gente não vê, a gente às vezes declara um amor que a gente nem entende. Ainda mais aquele irmão que a gente vê, a gente às vezes já se enche de preconceito e já duvida, né, do nosso sentimento, ainda mais a Deus, né? Então, que fique mesmo essa reflexão, né, de que é um exercício diário que a gente tem que fazer, né, de superar as nossas limitações, porque tudo que temos, tudo que somos, tudo que vai acontecer na nossa vida é por um motivo, porque Ele nos amou primeiro. Se nós estamos aqui, se você está aqui hoje, se você está na sua casa assistindo um culto, foi porque um dia o Filho foi obediente até a morte, e uma morte que foi uma morte triste, uma morte que foi realmente um sacrifício, para que hoje você está na sua casa, desfrutando do seu conforto. Os que puderam estar aqui estão aqui porque um sacrifício foi feito. Ele nos amou. Então, que a nossa vida, que tudo que a gente venha a ser, que a gente possa ser levado por essa atitude. O Senhor me amou e eu só estou aqui, eu só não sou consumido todo dia, porque a misericórdia dele se renova, porque o amor dele se renova. Então, se hoje eu acordei e estou respirando, é porque ele me amou e ele te ama independente do que você é. Porque o amor dele é imenso, o amor dele nos transforma, o amor do Senhor nos faz uma pessoa melhor. Então, se no nosso coração a gente sente que eu preciso mudar ou eu quero mudar, é o amor de Jesus que vai fazer você mudar. Que a gente possa refletir nisso. Pastor. Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos nos alegrar na presença de Deus. Estamos aqui na presença de Deus. Amém? Ele nos amou, por isso nós também podemos amar. O amor é aquilo que nos diferencia, que nos torna semelhantes a Deus, é a capacidade que Ele nos deu de amá-lo. Jesus, em tua presença, nos contemplamos tua face e rendemos a ti, pois o dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois o dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora
estamos nós aqui só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Quando nós nos reunimos na casa de Deus, é para experimentarmos da graça, da misericórdia que Deus tem derramado sobre nós. E o amor de Deus está sempre revelado a nós, porque Jesus está sempre conosco. Jesus, ele disse que estaria conosco todos os dias, e Ele está presente aqui nesse lugar, nessa noite. E porque Ele está aqui, sabemos que o amor de Deus também está aqui, porque o amor de Deus foi revelado na pessoa de Jesus. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Somos sua herança, somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele
a sua herança. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Os céus se unem à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Amém. Nosso Deus, Ele nos ama e está presente aqui nesse lugar. Amém. Como foi falado, a campanha de missões esse ano, ela vai funcionar, a sua oferta, você vai depositar direto nas contas da junta, que não tem nenhum vínculo com a igreja. Então as contas vão estar nos grupos. Se você quiser saber o número da conta, é só você olhar lá no grupo do WhatsApp, no Instagram, no Facebook da igreja, que vão estar lá o número da conta. E essa oferta ela é usada para projetos como a Cristolândia, por exemplo. Projetos de recuperação de viciados, projetos que trazem soluções tanto espirituais quanto materiais para lugares como o sertão do Brasil, o interior, projetos urbanos e projetos mais para os lugares mais do interior. Então, pastor, mas eu não posso depositar. Aí você pode colocar então no envelope a sua oferta, escrever missões, e aí a gente vai depositar direto na conta da junta. Mas para evitar essa quantidade de dinheiro que já poderia ser direto para a conta, então você deposita direto na conta da junta, e aí já fica a oferta lá para os missionários utilizarem, tá bom? Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo também nesse momento, pode vir aqui à frente, enquanto nós estivermos adorando com mais uma canção. E assim fazer a sua oferta a Deus como culto ao nosso Pai. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda
não for pra te adorar? Para que nasci, se não for pra te servir? Porque estou aqui, se eu quero te adorar, se não for pra te adorar. Para que nasci, se não for pra te servir? Porque estou aqui, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Vai! Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui, Senhor, estou aqui, Senhor, estou aqui. se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui, sim, eu quero te adorar. Anseio te adorar. Eu quero te adorar. Aleluia. É isso que nós estamos fazendo nesse lugar, Senhor. Te adorar pelo que Tu és. E sabendo que isso é porque o Senhor nos amou primeiro. E nós temos essa oportunidade de fazer parte da Tua obra nesse tempo. Porque o Senhor nos amou primeiro. Nós aprendemos, Senhor, que também podemos amar. E viver, ó Deus, esse amor de entrega, de verdade, esse amor de servir, da mesma forma como o Teu Filho Jesus fez naquela cruz. Que possamos, ó Pai, nessa direção, verdadeiramente compreender isso que acabamos de cantar. Que nós nascemos para Te adorar, para Te servir. E assim, uns aos outros, expressar o Teu amor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Te pedimos que o Senhor receba a oferta e o dízimo entregues no Teu altar. E que o Senhor possa sustentar a Tua casa nesse tempo. E a cada família e a cada um de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, na carta, capítulo 3. Tem dinheiro. Todos acharam já, irmãos? 1 João. Falta eu achar. 1 João 3. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 3. Depois nós vamos ler alguns versículos do capítulo 4. Diz assim, 1 João 3, vamos ler o 11.
Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Que mensagem nós ouvimos desde o princípio? Amemos uns aos outros. Agora o versículo 16 ao 18. Nisso conhecemos o que é o amor. Você quer saber o que é o amor? 1 João 3,16. O que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos apenas de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Agora você pula para o versículo 23. E este é o mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros. Agora o capítulo 4. Vamos ler capítulo 4 a partir do versículo 7. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 10. Nisso consiste o amor, para completar aquilo que a gente já viu. O que é o amor? Nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Vou repetir. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. E a verdade não está nele. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus, não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Que a tua palavra, Deus, venha ao nosso encontro e faça com que possamos compreender para viver o teu amor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O amor que leva ao conhecimento de Deus. Em primeiro lugar, nós temos o costume de separar as coisas de Deus, espirituais, e as coisas do mundo, as materiais. Num termo teológico, ou no termo das ciências religiosas, das ciências da religião, o termo é sagrado e profano. E aí alguns até usam essa nomenclatura para falar de Deus. Não chamam mais Deus de Deus, chamam Deus de o eterno, o sagrado. E nós costumamos experimentar essa separação de que forma na nossa vida cotidiana? Por exemplo, quando estamos na igreja temos um comportamento. Quando saímos do templo, mudamos o nosso comportamento. E eu não digo comportamento no sentido de ritual, porque aqui é um templo que exige uma certa postura, uma certa maneira de se portar. Decoro, para usar o termo que se usa nos lugares, são lugares que você tem que ter uma postura específica com aquele lugar. Se você vai num tribunal do judiciário, você não pode se comportar do mesmo jeito que você se comporta dentro de um estádio de futebol, porque o espaço ali requer um outro tipo de postura. Você não pode se comportar do mesmo jeito que você anda na rua, dentro de uma UTI de hospital. É um lugar que você tem que ter um tipo de postura. Mas não é disso que eu estou falando.
O que eu estou dizendo é que no espaço sagrado, nós temos uma atitude de devoção a Deus, de reconhecer quem Deus é, de entregar a Deus a nossa vida, os louvores, as ofertas, a nossa atenção. Mas quando saímos do espaço sagrado, parece que alguma coisa acontece, e aí eu não vou usar a expressão desce alguma coisa ou sobe alguma coisa, porque a gente não faz parte dessa construção de religião, a gente muda. Então aqui é meu amado para cá, minha amada, meu querido, meu irmão, vamos lá, vamos junto. Mas quando sai do espaço sagrado, muda a atitude. E é isso que a gente tem que perceber, porque existem algumas coisas que nós aprendemos com Jesus e que não podemos abrir mão. Podemos abrir mão desse espaço físico, não ter mais o templo. Podemos abrir mão da doutrina batista, podemos abrir mão da teologia protestante, podemos abrir mão das nossas convicções filosóficas, teológicas, sociais, podemos abrir mão disso tudo, mas não podemos abrir mão da mensagem. E qual é a mensagem? O que é o amor? Vamos tentar entender o que é o amor e assim entender o conhecimento sobre Deus a partir do amor em 3 momentos. No primeiro momento, o apóstolo João ele vai nos ensinar que o amor é a mensagem que ouvimos desde o início. Lá no versículo 11 ele diz isso, 3:11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o início. E aí nós precisamos sempre voltar ao início. O que faz a gente continuar seguindo para frente na direção que Deus tem para nós, no alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. O que faz a gente caminhar para frente é a gente sempre lembrar do que ouvimos no início. E isso é interessante porque você já se pegou em alguns momentos da sua vida que você lembra do seu pai, da sua mãe? Pô, meu pai falava isso. De vez em quando a gente lembra, né, de algumas coisas que o pai e a mãe da gente falava pra gente e a gente, pô, não é que é verdade? Na época a gente nem dava bola. Na época a gente nem ligava, mas em algumas situações, por exemplo, cuidado com as pessoas que você anda. Quem já ouviu isso aí do pai e da mãe? Cuidado com as pessoas que você anda. Aí de repente tu tá em uma situação em que bem que minha mãe falou esse negócio, meu pai falou esse negócio. São coisas que a gente não gosta de ouvir, mas são coisas que são necessárias a gente levar para a vida toda. E mais importante do que as palavras do pai e da mãe, são os ensinamentos que Jesus nos deixou. Esta é a mensagem que você ouviu desde o início. Então o que é o amor? O amor é apresentado aqui por João como a mensagem. Fala aí para quem está do teu lado aí distante um pouquinho. O amor é a mensagem. É a mensagem. O que é a mensagem? Quando você vai trazer, ou melhor, quando você vai se comunicar com alguém, hoje o que você faz? Pega o celular e liga, não é assim? Na verdade não, né? Quase ninguém mais liga. Ele está voltando, só que a mensagem é mais rápida do que antigamente, né? Antigamente era como? Você escrevia uma carta, e aí você levava no correio, ou deixava essa carta lá na porta da geladeira, ou deixava esse bilhete colado no escritório, no ambiente de trabalho. E trabalhar em escola é complicado. Escola, assim, é um lugar que todo mundo mexe, tudo, né? Tudo é mexido por todo mundo. E aí você, de vez em quando, tem que botar um recado grande. E na escola que eu trabalhei, lá em Mesquita, a gente tem uma secretária, né? Ela trabalha lá ainda, eu não trabalho mais. E a secretária, ela é uma pessoa muito boa, mas o pessoal tem um maior medo dela. Acho que nem tem mais tanto assim por causa do histórico. Então, qualquer coisa que a gente queria que ninguém mexesse, a gente escrevia Roberta. Que aí ninguém mexia. Se você botasse o nome da diretora, Fernanda, todo mundo mexe. Porque a Fernanda não liga para nada. Botar Júnior lá, todo mundo mexe também. Eu não esquenta a cabeça com nada, mas se você colocasse Roberta, então às vezes a Fernanda ou outra pessoa escrevia lá Roberta. Então certamente ninguém ia mexer porque é da Roberta.
Então a mensagem é isso, aquilo que a gente deixa para o outro, que vai vir depois. E pensa comigo, irmãos, 2000 anos se passaram. O que mudou da mensagem de Jesus? Absolutamente nada. Mas hoje a gente quer um Jesus underground, ou um Jesus cult, ou um Jesus mais descolado, ou um Jesus mais rígido. E nós queremos moldar Jesus, ou a mensagem dele, ao gosto do freguês. E não funciona. Antigamente você tinha congresso, festival, mas o quê? Quando era juntamento de várias igrejas. Campanha, né? Campanha evangelística. Na década de 80, que o Billy Graham veio ao Brasil. Hoje você tem conference. Hoje você tem church. Hoje você tem rede. Mas o quê? Tudo novo. Muda o nome. Não porque as pessoas gostam de algo novo, porque a inovação, uma nova roupagem atrai as pessoas. Eu me pergunto, será que Jesus agora tem que se adaptar aos gostos das pessoas? Ou nós é que temos que entender que a mensagem nunca mudou? O amor continua sendo a mensagem. Isso não pode mudar. Isso não vai mudar com uma roupagem de marketing, isso não vai mudar com uma adaptação do espaço do templo ou das reuniões. Isso não muda. E se está mudando, nós temos que rever o amor que de fato estamos vivendo. Então o amor é aquilo que nós vamos deixar para o outro, irmãos. Mensagem é isso, é aquilo que você está deixando. Quando você conversa com alguém, o que você está deixando para aquela pessoa? Quando você está fazendo alguma coisa no seu ambiente de trabalho, o que você está deixando? Qual é a mensagem que você está transmitindo? Qual é a informação? Então a palavra de Deus nos diz aqui que o amor é a mensagem que ouvimos no início. E essa mensagem é aquilo que Jesus ensinou no versículo 23. Ele vai dizer que é preciso crer e amar. Versículo 23, capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: este é o mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus e que amemos uns aos outros. Então aquilo que foi ensinado por Jesus, através dos ensinamentos de conversas do dia a dia, mas principalmente por causa da cruz, é que nos leva a aprender a amar. Então não existe fé sem amor. Não existe fé em Cristo sem a capacidade de amar. Então o que eu tenho que aprender na igreja, pastor? É importante aprender os livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Apocalipse. Lembra, embaixador do rei? Era assim, né? Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Histórico, Josué, Juízes, Ruth. Poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Profetas, Isaías, Jeremias, e por aí vai. Evangelhos sinóticos. É importante aprender isso. É importante aprender sobre a teologia, sobre a onisciência, onipotência, onipresença de Deus. Falamos hoje pela manhã. É importante. É importante aprender a história do povo de Israel. Foi para o Egito, saiu do Egito, não é isso? Foi para a Terra Prometida, Josué, Moisés, Josué, juízes, os reis, tudo isso é importante. Profetas, período interbíblico, né? 400 anos, até vir o profeta João Batista e preparar o caminho para Jesus, depois de Jesus a igreja, depois da igreja o apóstolo Paulo, e aí o apóstolo Paulo condensou tudo, e aí vem lá as cartas de Pedro, de João e o Apocalipse. Tudo isso é importante. Mas não é fundamental. Porque tudo isso o diabo sabe de trás para frente, de frente para trás. Tem muito ateu que sabe muito mais de Bíblia do que eu e você, todo mundo junto aqui. Eu gosto de ouvir muito Leandro Carnal, principalmente quando ele fala sobre a Bíblia. O cara conhece muito da Bíblia. Ele estudou, fez história, é historiador, e é da PUC, né, parece. Eu acho que ele ainda dá aula na PUC, não sei se ainda dá, de São Paulo.
Então ele sabe muito, mas ele mesmo diz que não acredita na existência de um ser de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção, irmãos, nessa noite? Sobre a mensagem que precisamos aprender, porque é apenas através do aprendizado que o ser humano consegue realizar aquilo que ele precisa fazer. Você já saiu da barriga da sua mãe sabendo escrever as palavras e juntar as letras? Quem aqui já saiu da barriga da mãe sabendo escrever e ler? Ninguém. Se sair, leva para o Fantástico. Leva para o Guinness Book. Porque não tem como. Nem se a criança nasce superdotada, ela vai demorar um tempo, porque precisa o quê? Aprender. E onde a gente vai aprender sobre o amor? Na Bíblia? Amém. Com o pai e com a mãe? Amém. Mas sabe onde a gente mais aprende sobre o amor? Nos relacionamentos. Na maneira como eu me relaciono com você e você comigo. É aí que a gente mostra se de fato aprendemos ou não a amar. Então, o que nós estamos deixando? Precisamos entender que o amor é mensagem. Mensagem é aquilo que se aprende. Mensagem é aquilo que nós deixamos, aquilo que vai continuar, mesmo depois que a gente se for. Vocês vão lembrar do pastor Júnior, vão lembrar da Andréia, vão lembrar dos irmãos que já se foram, já estão na glória, e outros que estão em outras congregações. Nós nos lembramos porque aprendemos muitas coisas com essas pessoas. E eles não estão mais entre nós, alguns. Mas aquilo que ele deixou, ou ela deixou, nós aprendemos. Quantas coisas aprendemos com a irmã Anitta, com o seu Juraci? Quantas coisas nós aprendemos com as pessoas que são importantes para nós? Elas não estão mais, mas a mensagem dela continua. Amém? Então, que mensagem você vai deixar? Que mensagem essa igreja vai deixar? Pensa sobre isso. Então, o amor é a mensagem que aprendemos e a mensagem que deixamos. Através da fé, através da atitude. Em segundo lugar, outra dimensão para entender o que é o amor é a dimensão da prática. E aí eu gosto da prática, porque a prática pensada como resultado de uma reflexão e de uma consciência e de uma percepção de como as coisas são, essa prática ela é verdadeira, porque esse é o objetivo. Que o amor seja verdadeiro, que o amor seja prático, não apenas com palavras, mas seja em atitude e em verdade. E aí vamos lá. O amor consiste em quê? Capítulo 3, versículo 16. Simples. E aí vamos para a coisa mais simples então aqui. Que é papum. Prático agora. O que é prático aí no amor? 1 João 3,16. O que é prático? Vê aí. Alguém pode pegar um pouquinho de água para mim? Esqueci de pegar. O que é prático no amor? Fazer a mesma coisa que Jesus fez. Tem que fazer teologia para saber disso? Para explicar isso? Não é simples. A Laura entendeu hoje de manhã. Ela estava comigo lá na cama, eu conversando com ela, eu falei, o amor é isso. O que é o amor? Nisso consiste o amor. Deus mandou o seu Filho para morrer por nós, para se entregar, na verdade a palavra que é usada aí é se entregar, e nós temos que fazer o quê? Fingir que isso é só de Ele que tem que fazer? Não, isso é Jesus. É isso que diz o texto? A gente tem que fazer o quê? Fala, irmãos. A mesma coisa. Está com medo de falar? Mas é o que está na Bíblia, ué. Está na Bíblia, não está na Bíblia. A gente não pode dar uma vaquinha, passar um liquepape. Irmão, não usa liquepape na Bíblia não, tá? Tem gente usando liquepape na Bíblia, porque isso aqui eu não gostei. Lutero, ele ficou tão chateado com o livro de Tiago, que falou assim, não, Tiago não pode estar na Bíblia. Tiago aí. Tiago não pode estar na Bíblia. Obrigado, Laura. Então, o que consiste o amor? Em que consiste o amor? Vamos lá, vou ler o texto aqui bem claro. B com A faz bar, tá? Vou ler aqui devagarzinho para você entender. 3,16, cadê? Nisso conhecemos o que é o amor. Como eu conheço o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós
E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. A palavra aqui é entregar, mas aí a tradução da NVI botou dar, dar a nossa vida. Então o amor é simples, o amor consiste em entregar a nossa vida pelos nossos irmãos, assim como Jesus entregou a sua vida por nós. Capítulo 3, versículo 18, já falei, mas vou repetir. Na prática, o amor consiste em ações. Versículo 18, olha aí o que diz o 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações, em atitudes e em verdade. O que é isso? Ajudar alguém não é expressão de amar a pessoa. Tem gente que ajuda porque não quer saber da pessoa. Quer ver um exemplo? O cara chega para você e fala, pô, cara, tô com fome. Dá alguma coisa aí, me ajuda aí. Aí você não está afim muito de conversa com a pessoa, o que você faz? Toma aqui, vai. Não estou muito afim, não. Então você dá a comida ou dá um dinheiro para a pessoa. Isso é atitude de amor? Não. Então, às vezes, a gente acha que a prática é o resultado do amor, mas essa prática, sem verdade, é amor? Não. Às vezes a pessoa ela não quer ela não precisa, na verdade. Às vezes a pessoa não precisa da comida, apesar dela estar pedindo comida. Lembra daquele cego ou paralítico? Agora eu não lembro. Paralítico, né? Que estava ali na porta do templo, na porta chamada Formosa, Atos capítulo 5 ou 4. E aí, Pedro e João, quando estavam caminhando para o templo, e aquele homem estava ali sentado, e aí eles perguntam, o que queres que eu te faça? O que aquele homem queria? Prata e ouro. Queria uma esmola. Mas aí o que Pedro diz? Não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda. Hoje a gente quer resolver o problema do amor, dando oferta para missões, dando oferta para ações sociais da igreja. Não que isso não seja importante, isso é importante. Inclusive estamos em campanha de missões, porque isso é importante, os recursos são importantes. Mas se não for em verdade, não é expressão de amor. Então a atitude ela tem que ser em verdade e em amor. Fazer o que Jesus fez em verdade e em amor. Porque o amor consiste em fazer o que Jesus fez, amar em atitude e em verdade e entender, capítulo 4, versículo 10, que isso só é possível, não porque eu posso ajudar a amar alguém, mas porque Ele me amou primeiro. E este é o grande ponto do amor. Capítulo 4, versículo 10. Em que consiste o amor? Que Deus nos amou primeiro. Então, eu estava conversando com a Andréia ontem, falando sobre algumas situações aí, e estava falando com ela que às vezes a gente se engana na nossa bondade. E aí, é aí que o diabo passa a perna na gente. A gente se acha tão bom que a gente se coloca no lugar mais elevado do que a pessoa que a gente, por algum motivo da vida, alguma circunstância, a gente está ajudando aquela pessoa. E a gente se coloca num lugar, sabe, de que eu posso te ajudar. Você é um coitado que precisa da minha ajuda. E assim a gente está fazendo. Quando a gente olha algumas situações, uma pessoa que vive em situações de pobreza ou de miséria, a gente, sabe, não tem compaixão, mas a gente tem pena. Aquela frase, né? Quando a gente vê alguma pessoa sofrendo alguma coisa, e a gente olha para a gente e fala assim, graças a Deus que eu sou bom, que eu não tenho isso que essa pessoa está passando. Você entende como que a gente usa a bondade, às vezes, para nos colocar numa posição elevada em relação ao próximo? Isso é amor? Não. Isso é soberba. Ah, pastor, mas aí é muito difícil. Não é difícil não, irmão, é simples. Eu só vou conseguir amar você de forma que eu me torne um igual, porque na verdade somos todos iguais.
seja qual for a situação, seja qual for o pecado que você viva ou que eu viva, seja qual for a situação de pobreza ou de riqueza que você viva ou eu viva, somos iguais. Amém? Não somos iguais? Então, se somos iguais, o que é difícil de entender? Porque nós queremos nos sentir melhor do que nós somos, em função do outro. É aquela velha história. Tem um leão solto na rua, tem 2 pessoas correndo, você e mais um. Você não precisa correr mais rápido do que o leão. Sabe por quê? Não, você só precisa correr mais rápido do que a pessoa que está do seu lado. Vocês entenderam? Vou repetir. Tem um leão solto, 2 pessoas, você e mais um. Você não precisa correr mais rápido do que o leão. Você só precisa correr mais rápido do que a pessoa que está do seu lado. Esse é o pensamento. Agora, qual é o pensamento do cristão? Quem é capaz de pensar como cristão? Ah, pastor, mas aí não. Pode ser. Também. Então, quando a gente entender, irmãos, que o amor é uma atitude em verdade, e essa atitude em verdade não é em função da minha felicidade, do meu bem-estar, mas em função de quem se ama. E se eu amo a Deus, eu sou entregue à morte todos os dias. Não é isso que Jesus fala? Ou eu estou mentindo? A Bíblia não diz isso? Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Então esse amor é o amor que nos faz entender não apenas a entrega da cruz, porque eu creio que todos aqui já entenderam, Jesus morreu por você na cruz. Eu já entendi isso. E se eu não entendi ainda, eu preciso entender que eu sou amado não porque eu mereço ser amado, porque eu sou bom, mas porque Ele quis me amar. E isso só basta para Ele morrer na cruz. Eu não fiz nada para merecer a salvação, eu não fiz nada para merecer o amor de Deus. Ele só me amou, apenas me amou. E morreu por mim naquela cruz. E o que eu preciso aprender agora? Eu também posso fazer isso. Eu também posso ter essa atitude. É isso que consiste o amor. Que amemos uns aos outros como Jesus nos amou. Em terceiro lugar, para a gente encerrar. Então a primeira dimensão fala do amor como mensagem, ouvida e aprendida pela fé e pelas atitudes. A segunda esfera do amor fala naquilo que o amor consiste na prática, em ações, mas ações que sejam verdadeiras. E essa terceira esfera do entendimento sobre o amor é o amor em nós. O que é o amor em nós? O que acontece quando a gente é inundado pelo amor de Deus? Capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama, quem ama, nascido de Deus e conhece a Deus. Olha aí a forma verbal. Quem ama não nasceu de Deus, ou nascerá de Deus. É nascido no sentido de que é uma atitude ou uma ação que tem continuidade. E aí eu não vou tentar explicar aqui esse tempo verbal do grego, que é um pouco distante da nossa maneira de entender, porque o português, a melhor tradução é essa tradução. Mas a ideia aqui do nascido é aquele que passa a existir em Deus. Aquela que nasce de novo, a nova vida, a nova criatura, como um processo que vai dando continuidade. Ou seja, se voltarmos ao início, o amor é uma mensagem que aprendemos e nós estamos sempre aprendendo a amar. Quem fala que ama e ainda diz, não, já sei tudo sobre o amor, já sei tudo sobre Deus. Não sabe nada. Então o que é o amor em nós? Nos mostra
qual é a origem da nossa existência? Deus. Porque Deus é amor. Então nós existimos em função do amor de Deus. Quais as implicações disso? Ter carro é legal, é bom, é importante, é necessário? É. Ter roupa é bom, é importante, é necessário? É. Ter um templo, estamos com o ar desligado para não fechar tudo? Todo mundo queria que o ar tivesse ligado, né? Sim, né? Então ter ar-condicionado é bom, é importante? É. Mas hoje a gente não pode ligar o ar-condicionado. Se não pode ligar o ar-condicionado, eu fico chateado. Se não tem música do cantor cristão, eu fico chateado. Se não tem corim de fogo, eu fico chateado. Qual é a base? Qual é a fonte? É o que você quer, é o que você gosta, ou aquilo que Deus é? E é isso que a gente tem que avaliar todos os dias. Quando você levanta de manhã, o que eu quero hoje? Eu quero ir em Nova Iguaçu, comprar uma roupa, ir na televisão, ver um programa de televisão, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Já perguntou para Deus o que Ele quer para você hoje? Já perguntou para Deus o que Ele quer na sua profissão? O que Ele quer no seu ministério? Qual é a direção que Ele tem na amizade que você está construindo com as pessoas? Então a gente precisa entender, gente, que o amor em nós nos faz experimentar que nós nascemos em Deus. Então a fonte do amor, se for o teu gosto, o meu gosto, a minha felicidade, a sua felicidade, os meus desejos, os seus desejos, os meus interesses e os seus interesses, vai dar ruim. Se nós basearmos o amor num equilíbrio de força, num equilíbrio de relacionamento, onde eu sou pastor, então eu mando e você obedece, então você obedece porque eu sou pastor e eu acho que você tem que obedecer porque você é minha ovelha. Não existe equilíbrio aí. O que existe? Imposição. E nem Deus faz isso com a gente, porque a gente vai se submeter a um jugo como esse. Ou se eu sendo pastor, por que eu vou impor um jugo sobre as pessoas? É mais fácil? É. Dá mais resultado? Dá. Mas nós vamos estar sendo transformados em pessoas que vão aprender a amar? Não. Não vai aprender a amar nunca desse jeito. Como é que você aprende a amar então? Experimentando aquilo que vem de Deus. Então, a minha função, a nossa função como igreja é mostrar que Deus é a fonte do amor. Amém? A fonte do amor não está no meu gosto, na minha felicidade, nos meus interesses, nem nos seus. No momento que a gente entender isso, as brigas, as discussões, elas vão ser esvaziadas. Por quê? Porque nós estamos buscando a mesma coisa, que é o amor que tem como fonte Deus. E não o amor que vai me fazer feliz para viver da maneira como eu quero. E não o amor que vai fazer com que a minha profissão possa ser próspera. Mas o amor que vai me fazer entender que é um privilégio morrer na cruz por aquilo que Deus tem a realizar. O amor que me faz entender que é um privilégio entregar a minha vida, o meu talento, o meu dom, o meu respirar para que outros possam crescer. É me colocar no chão para que outros possam caminhar. Isso é amor. No momento que a gente entender que o sol não tem capacidade de amar, que aquilo que é belo não ama, a natureza não ama, a natureza não reflete o amor que nós recebemos de Deus. Jesus Cristo é a manifestação do amor de Deus por nós. E o exemplo do amor que temos que expressar uns com os outros. Pastor, isso aí está muito longe. Mas essa é a caminhada que a gente tem que se dispor a caminhar junto. Amém? Está longe? Tá. Eu consigo? Não consigo. Por que eu não consigo? Porque muitas vezes eu quero o que eu desejo. Eu quero o meu interesse. E não estou disposto a
entender, como diz aí o versículo 7 do capítulo 4, não estou disposto a entender que quem é nascido de Deus conhece a Deus. O amor só é possível quando aquilo que existe em nós vem de Deus e não de nós mesmos. Esse é o ponto. O amor só é possível quando aquilo que existe em nós vem de Deus e não de nós mesmos. O amor em nós, além de mostrar que nascemos em Deus e conhecemos a Deus, o amor em nós nos faz viver por Jesus. Olha aí o versículo 9 do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Para que pudéssemos viver por meio dele. Para que pudéssemos viver por meio dele. Eu não vivo do que vejo, eu não vivo do que tenho nas mãos, eu não vivo daquilo que eu visto, daquilo que eu produzo, daquilo que eu sei fazer. Eu vivo por meio de Jesus. E se eu não aprender isso, eu nunca vou ser capaz de amar. O meu amor vai ser sempre condicionado por o que eu faço. Ah, mas eu já fiz muita coisa por isso, eu já fiz muita coisa por aquilo e nada dá certo. Aí eu vou para Hebreus capítulo 13, capítulo 12. Você acha que já passou por tudo? Lê lá Hebreus capítulo 12, do 1 ao 5, você vai saber do que eu estou falando. Você acha que já passou por tudo? Jesus passou pela morte e morte de cruz. Você já passou pela morte e morte de cruz? Se não passou, ainda não passou por tudo. Eu estava vendo hoje um testemunho, até botei lá no Facebook. Essas coisas ninguém vê. O pessoal bota lá uma notícia falsa, todo mundo vê, bota lá uma notícia polêmica, todo mundo comenta, mas quando tu bota assim um testemunho como aquele que eu coloquei, duas pessoas só viram, se eu não me engano, até hoje à tarde. Depois você vê lá, não precisa curtir não, só vê. Não ligo para curtição não, mas só vê. Um testemunho de um cara chamado Abel. Ele fala o testemunho dele, de como ele encontrou com Jesus, e ele foi bandido e acabou e tal, mas o testemunho fala sobre outras coisas também. Mas o que eu quero dizer do testemunho é o seguinte: no final do testemunho dele ele fala assim: porque eu sou o resultado das orações da minha mãe, que orou por mim. Eu sou a semente da oração da minha mãe que germinou. E depois de ele ter vivido muita coisa, ele reconhecer que, enquanto ele estava fazendo um monte de besteira na vida dele, tinha alguém orando por ele. E de repente, eu nem sei se ele nem fala se a mãe dele viu o resultado da oração, se a mãe dele viu ele se reconciliar com Deus. Tomara que tenha visto. Mas se não viu também, entende? Então o amor é aquilo que a gente faz, não porque alguém vai chegar para a gente e vai falar: que bom que você fez isso. Às vezes ninguém vai nem saber. Mas o que você fez contribuiu para que algo bom acontecesse. Isso é amor. Então o amor, ele vem de Deus. O amor nos faz viver por Jesus e não viver por nós mesmos, para nós mesmos, para os nossos interesses. E para encerrar, o amor nos faz permanecer. A gente tem lutado e a gente tem visto, muita gente falar que como enfrentar os problemas do casamento, como enfrentar as dificuldades de uma vida assim, como enfrentar a profissão, como enfrentar isso, como enfrentar aquilo, como enfrentar a pandemia, como enfrentar o amigo chato, o amigo que pede dinheiro emprestado, tem tudo, tem de tudo. Como enfrentar tudo? Sabe como é que a gente permanece? Sabe como é que a gente fica 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e a gente não é atingido? Como diz lá o Salmo 91. Quando nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Mas o que é isso? Olha aí uma maneira de entender o que é a sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente, do Salmo 91, é a gente estar guardado em Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 4, mas a paz de Cristo que excede todo o entendimento, o que ela faz? Guarda o teu coração e a tua mente dentro do armário, num cofre. Não, guarda teu coração e a tua mente em Cristo Jesus.
E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, olha, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nada pode me separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus. Então, onde eu tenho que depositar a minha segurança, a minha fé e o meu amor, onde devem estar firmados? Em Cristo Jesus. O pastor vai te decepcionar, a igreja vai te decepcionar, a tua família nem fala. Mas é família, né? A gente ama, não é assim? A tua profissão, os teus ideais, a tua maneira de encarar a vida e de tomar decisões, você vai se decepcionar com isso. E quanto mais cedo você descobre que se você colocar a sua esperança em carros e em cavalos e não fizer menção do nome do Senhor, quanto mais cedo você colocar a sua confiança e esperança em Cristo Jesus, você vai ter a sua vida de pé diante das dificuldades. Capítulo 4, versículo 12. O amor permanece. Capítulo 4, versículo 12. Mas ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, o que acontece? Você pode subir monte, você pode ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, você pode orar em línguas, você pode profetizar, você pode expulsar demônio, curar, você pode pregar e todo mundo aceitar Jesus. Mas se você não amar, se você não for capaz de amar, Deus não permanece. Como é que Deus permanece na minha vida? Quando eu sou capaz de amar. E entenda, eu não quero botar medo em ninguém aqui, não. Estou falando de perder salvação, nem de salvação, não. Estou falando de ter Deus na vida. Quem tem Deus na vida, irmãos, é diferente. Sabe? É diferente. Tem um brilho, tem uma atitude, sabe? Até passa por problema, até de vez em quando erra, peca, mas reconhece e assume, se coloca de pé. O que falta? O aprendizado da igreja é ensinar você a amar. Eu posso ensinar aqui sobre as doutrinas de Jesus, do Espírito Santo, do Pai. Eu posso ensinar você sobre igreja, eclesiologia. Eu posso ensinar você sobre comunhão, sobre adoração, sobre louvor, sobre música. Eu posso chegar aqui e fazer um estudo ampliado sobre os conceitos teológicos da doutrina batista, dos protestantes, da história, sabe? E a gente não ser capaz de ensinar a amar. Então, isso a gente só aprende na verdade e na atitude. Então, quer que Deus permaneça na sua vida? Começa a amar. Mas não como aquilo que eu tenho que aprender como para passar numa prova. Aquilo que eu tenho que aprender porque se eu não aprender eu não vou conseguir exercer a minha profissão. Mas aquilo que muda a vida das pessoas. Francisco de Assis, quando ele decide seguir o Evangelho, não sei se você conhece um pouco da história do Francisco de Assis, ele abre mão da sua riqueza e começa a dividir a sua riqueza com as pessoas. Já ouviu essa história? E aí nos momentos, né, que ele tinha muita coisa, ele começa a dividir, porque, sabe, ele queria dividir. Deu na cabeça dele lá, vou dividir as coisas que eu tenho. Não estou falando para você fazer isso não. Pastor, eu não tenho nada aqui que eu vou dividir com os outros. Mas sabe uma coisa que a gente tem, irmão? Tempo e atenção. Vamos fazer um exercício essa semana? Começa a dividir o teu tempo com algumas pessoas. Vamos começar com a nossa casa. Básico. Vamos passar um tempo com os nossos filhos. Vamos dividir um tempo com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso pai, com a nossa mãe. Vamos fazer isso. Vamos fazer esse esforço. Esforço assim no sentido de aprendizado. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho muitas vezes o que oferecer. Mas tempo todo mundo tem. E quanto tempo você tem gastado para se relacionar? Ah, pastor, mas ninguém tem tempo para mim. Como é que eu vou dar tempo para os outros?
Você só pode ser dono das suas decisões. Ninguém quis orar com Jesus. Se eu sou Jesus, lá ali no Getsemane, eu também vou embora disso aqui, não quero mais saber disso não. Pensa, gente. Jesus estava lá, desculpa, ele estava lá cheio de problema na cabeça. E aí ele fala para os caras, amigão dele, cara. Três amigão, parceiro, parça, né? Pô, ora aqui comigo que eu estou angustiado de morte. Essa é a palavra que está lá. E a Bíblia diz lá, Lucas, se eu não me engano, que ele chorou lágrimas de sangue. Imagine a angústia de morte a ponto de você chorar lágrimas de sangue. E aí ele só queria que os cabras passa aqui um pouquinho de tempo comigo orando. Pelo menos finge que está orando. E aí Jesus vai um cantinho ali porque ele queria ficar quietinho com Deus lá. E aí quando ele volta, dormindo 3 vezes, cara. E aí Jesus levanta e fala assim, também esses caras não querem nada, também não vou morrer por ninguém também não. Fui. Ah, pastor, ninguém tem tempo para mim, também não tenho tempo para ninguém não. Tenha em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Então a palavra de hoje é um desafio. Vamos começar dentro da nossa casa. Doa o seu tempo, seus familiares. Doa o seu tempo, depois você amplia para alguns amigos, 2, 3, 4. E aí você vai ver que Deus vai começar a dar oportunidades para que aqueles que estão ao seu redor possam ser tocados pelo amor de Deus. Porque é isso que faz a diferença. Não é uma campanha de elite, não é um grupo de louvor, não é um grande evento. A diferença é quando nós doamos algo que é importante. E o que é mais importante? O tempo que a gente deposita para estar com alguém. Então começa na tua casa e vai ampliando. E quem sabe a gente possa chegar na igreja e esse amor na igreja possa ser criado e chegar até os confins da terra. Vamos ficar de pé, irmãos? Deus possa nos abençoar e possamos amar uns aos outros como Cristo nos ama. Ó Deus, nós te agradecemos, porque o teu amor nos alcançou. E quando olhamos a cruz, sabemos que o Senhor morreu por nós. E ainda que nós não mereçamos, Senhor, mesmo assim o Senhor se entregou por nós. E que possamos nessa noite aprender esta mensagem e transmitir essa mensagem. Possamos nessa noite praticar esta palavra, esse amor. Que possamos nessa noite ter essa verdade dentro de nós, para que possamos conhecer a Ti como nosso Deus, para que possamos viver por Jesus e que o Senhor possa permanecer em nós, porque nós amamos uns aos outros. Esse é o aprendizado que precisamos ter. Essa é a nossa oração, nos leve em paz para os nossos lares e que nessa semana nós possamos entregar o nosso tempo para os nossos familiares e assim possamos crescer em amor, em entrega. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre cada vida neste lugar, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde hoje, por todo sempre. Amém. Oração silenciosa, estamos encerrando, que Deus possa nos abençoar.